Olá, tudo bem? Hoje falaremos do nosso artigo 7º do Código Penal, da extraterritorialidade, ou princípio da extraterritorialidade. Ou seja, crimes praticados fora do território brasileiro ainda terão a aplicação do nosso Código Penal ou da nossa Constituição. De forma diversa, o nosso artigo 5º trata de aplicação da lei penal no nosso território. Se uma pessoa fora do território brasileiro pratica um crime, mesmo assim ela terá a aplicação da lei daqui para crimes praticados fora. Por isso que se chama princípio da extraterritorialidade. Como regra, pela soberania, cada país tem a aplicação de suas leis penais. Se uma pessoa pratica uma conduta de fumar um cigarro proibido, lesionar alguém, tacar uma pedra em uma mulher, proibir o direito de ir e vir ou matar alguém, dependendo do país em que isso é praticado e dependendo do contexto, essa pessoa será punida ou não. Temos como exemplos diversos. Já a aplicação do nosso Código Penal será feita no território brasileiro. Não tem como uma lei do Brasil ser aplicada a um argentino, um alemão, um americano, em outro país, porque estaríamos, dessa forma, extrapolando os limites da competência do nosso Código. Como exceção à regra, ou seja, princípio da extraterritorialidade, temos o artigo 7º. Aqui eu vou falar o que eu considero mais importante do artigo 7º, que saber sobre todo o artigo 7º é bem difícil. Aqui vai a parte mais importante que você precisa saber, que é princípio da extraterritorialidade, a aplicação de forma incondicionada aos crimes praticados. Vamos a eles. Artigo 7º do Código Penal é a redação: ficam sujeitos à lei brasileira, vírgula, embora cometidos no estrangeiros, ou no estrangeiro, melhor dizendo, crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Veja que eu só falei crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República do nosso país. Caso o presidente do Brasil, seja ele quem for, esteja em outro país, ou na ONU, em uma reunião, ou a negócios, e um brasileiro ou um estrangeiro pratique um crime contra o presidente, crime contra a vida, ou seja, homicídio, tentativa de homicídio, ou contra a liberdade, um sequestro, mesmo que seja praticado, por exemplo, na Rússia, na Mongólia, na Indonésia, na Austrália, no Vietnã, nos Estados Unidos, será aplicado o nosso Código Penal, ou seja, crime de homicídio, crime de sequestro, e terá a aplicação de cabo a rabo da nossa legislação, ainda que cometido fora do nosso território. 2. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos Estados, municípios, Distrito Federal e, ainda que inexistentes momentaneamente, dos territórios federais. E da administração direta ou indireta, a indireta conhecida como AFES, AFES, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Se uma pessoa, por exemplo, na Flórida, um turista brasileiro ou estrangeiro, pratica um crime de roubo, explosão a um caixa eletrônico do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista brasileira a serviço do Brasil, fora do Brasil, essa pessoa será julgada pela lei do Brasil, pelo princípio da extraterritorialidade, que são crimes praticados contra a administração direta ou indireta, ainda que fora do território nacional. 3. Crime praticado contra a administração pública por quem está a serviço. Se um funcionário da administração pública resolve subtrair um bem da administração, praticando um crime de peculato, artigo 312 do Código Penal brasileiro, ainda que essa pessoa esteja em Paris, numa Caixa Econômica do Brasil em Paris, caso tenha uma filial lá, essa pessoa responde pela legislação brasileira, ainda que esteja fora do território nacional. E 4, e último, o crime de genocídio praticado por brasileiro ou por residente no país.
Basta ser um brasileiro ou que seja uma pessoa de qualquer lugar do mundo que resida no Brasil. Se a pessoa praticar um crime de genocídio na Alemanha, na Ucrânia, na África do Sul, na Bolívia ou na Austrália, sendo brasileiro, essa pessoa será julgada pela nossa legislação brasileira, pela lei que trata de genocídio. Ela não pode falar, mas eu estou aqui, na Tailândia, por que eu vou ser julgado pela lei brasileira? Se mesmo que lá diga que o crime de genocídio não é crime, apesar de ser até meio antagônico, antitético esse tipo de argumento, a pessoa será julgada pela legislação brasileira. Entenderam? Em resumo, o resumo do resumo do resumo, crimes que serão julgados pelo Brasil de forma incondicionada, independente da condição, serão crimes praticados contra a vida ou liberdade do presidente da República. 2. Crimes praticados contra a União, Estado, municípios, Distrito Federal e territórios, administração pública, direta ou indireta, AFES, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. 3. Contra a administração pública por funcionário que nela trabalha. E 4. Crime de genocídio praticado por brasileiro ou residentes aqui no país. Existe exceção a isso? Sim, aí já seria crimes de ação condicionada. E isso que eu falei é incondicionada. Seja lá qual for o país que for praticado esse crime, se for nesses moldes que eu falei, terá a aplicação da legislação brasileira. Parece difícil, mas é difícil mesmo, confesso. Motivo pelo qual os concursos cobram muito. Se não for do jeito que eu falei, por exemplo, uma pessoa, um particular, resolve roubar um carro de um canadense em Toronto. Ele será julgado pelo Brasil? Não. Por quê? Porque não está nessa listinha que eu acabei de falar. Certo? Se ele continuar morando no Canadá, compete ao Canadá processar e julgar essa pessoa. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Talvez tenha sido um pouco longo, mas eu precisava falar isso. A gente se vê no artigo 8º no próximo vídeo. Até mais.